E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Nos últimos 3 dias aconteceu aí o Cruzeiro Big Blue, né? Um evento digital que contou com uma série de painéis ali, de bate-papos, com dirigentes do clube, alguns atletas, ex-jogadores também, ídolos históricos, alguns influenciadores. Interessante, né? Bom pra gente ver aí um conteúdo diferente, um produto digital que o Cruzeiro comercializa. E o patrão Ronaldo participou de um desses bate-papos e falou que o Cruzeiro não tem o objetivo de ser campeão nacional nesse primeiro ano, reafirmando a necessidade do clube crescer gradualmente e lembrando que a maioria dos times da Série A tem um orçamento muito mais alto que o nosso. Aí os portais vão lá e colocam aquela manchete bem sensacionalista, né? Ronaldo não quer ser campeão em 2023. Ô, gente, é claro que quer, tá? Você pergunta, ô Ronaldo, o que você quer para 2023? Ele vai falar, bom, eu quero ganhar a Copa do Brasil, eu quero ganhar o Brasileiro, eu não vou poder ganhar a Libertadores porque eu não vou disputar, né? Mas eu quero ganhar o Mineiro também, quero ganhar a La Liga com o Valladolid, quero ganhar a Copa do Rei. Ele vai querer ganhar a porra toda, mas tem condição de ganhar? É claro que não tem. E o que todo mundo no Cruzeiro tá falando há um bom tempo, né? O Ronaldo, o Gabriel Lima, o Paulo André, o Pedro Martins, o Pessolano. O Cruzeiro tem um modelo de gestão sustentável. A ideia do clube é andar com as próprias pernas. E obviamente nesse primeiro ano isso vai ser mais complicado, tanto que o Cruzeiro precisou ter alguns aportes do Ronaldo, até por causa das dívidas na FIFA, mas a ideia não é que o Cruzeiro seja um clube que depende dos aportes do seu dono, né, do seu acionista majoritário. Não passa por aí, tá? O Cruzeiro não terá esse modelo de gestão. Aí você vira pra mim e fala assim, então não devia ter vendido o Cruzeiro pro Ronaldo, devia ter vendido o Cruzeiro para um bilionário que fosse investir aqui, contratar grandes jogadores. Mas aqui, deixa eu contar um negócio para vocês. Nunca existiu essa possibilidade. Pelo menos pelo que foi dito pela XP, né, que foi a empresa que intermediou a venda do Cruzeiro, existiram 2 propostas. A do Ronaldo e uma proposta da 777, que segundo a XP Investimentos, na figura do Pedro Mesquita, a oferta da 777 ela era inferior à proposta do Ronaldo do ponto de vista financeiro e também pensando no modelo de negócio. A 777 comprou o Vasco. O Vasco está aí contratando o Júnior Urso. Se o Cruzeiro tivesse contratado o Júnior Urso, vocês estariam animadaços nesse momento? Porque eu não estaria, não. Eu estaria, inclusive, achando que o Cruzeiro estava fazendo merda. Ontem eu fiz um vídeo aqui no canal citando aí 10 jogadores de times que foram rebaixados da Série A para a Série B, que eu acho que o Cruzeiro poderia dar uma observada, alguns seriam nomes interessantes. E aí eu vi um pessoal reclamando, não, pelo amor de Deus, se os jogadores fossem bons, o time teria caído. Então, galera, pega o elenco do Cruzeiro de 2019 lá. Todo mundo ali era uma porcaria. Pega o Grêmio de 2021, todo mundo era um lixo. Esses times caíram. A grande maioria dos torcedores estava querendo muito a contratação do Juninho Capixaba, né? Que já foi descartado, inclusive, o lateral, que fez ótima temporada pelo Fortaleza. Ano passado ele estava onde? No Bahia. Ele foi rebaixado ano passado com o Bahia. E esse ano foi pro Fortaleza, jogou muito bem. Então vamos entender, né? Que mesmo quando o trabalho coletivo não funciona e o time cai, você pode pensar alguns jogadores que funcionam bem em outro contexto. E a partir do momento que já ficou muito claro, porque todo mundo fala sobre isso de uma forma incessante, o Cruzeiro não tem dinheiro para trazer os grandes jogadores. Vocês querem que eu faça uma lista dizendo aqui para o Cruzeiro contratar o Gabigol, o Arrascaeta, o Dudu, o Gustavo Scarpa? Eu posso fazer essa lista, só que ela vai ser imbecil, ela vai ser idiota, porque ela não é realista. Vocês querem que eu faça isso? Teve até um rapaz que falou assim, nossa Emerson, acho que você não é cruzeirense para indicar esses jogadores. Tá bom, na próxima eu vou botar lá De Bruyne, Haaland, eu vou botar o Valverde do Real Madrid, Vinícius Júnior, aí vocês vão ficar felizes então, aí eu vou ser cruzeirense. Ah, Emerson, então você acha que a gente tem que se conformar com um elenco com um monte de Rafael Bilu? Não, Rafael Bilu foi uma aposta, um cara que vem para se recuperar, a gente nem sabe se esse cara vai jogar no Cruzeiro de fato ou não, tá? E ainda nem foi oficializada a vinda ainda. Vai ser um monte de Neres, é possível que tenha outros jogadores no perfil de um Neres, no perfil do Anderson, goleiro do Atlético Paranaense? Sim, por quê? Porque se você não tem dinheiro, você
tem que fazer apostas criativas, você tem que achar alternativas interessantes de mercado para ter um elenco competitivo. O fato do Cruzeiro ter voltado para a Série A não fez as dívidas do clube desaparecerem. O Cruzeiro, neste momento, ainda tem uma dívida bilionária, tá? Inclusive, sobre essa questão das dívidas, foi marcado para o próximo dia 7 de dezembro uma audiência, né, com os credores do Cruzeiro para ser discutida a proposta de recuperação judicial. Se essa recuperação judicial caminhar, aí é bem provável que a dívida do Cruzeiro tenha uma redução bem significativa e isso é parte essencial da nossa recuperação. Mas nesse primeiro ano do Cruzeiro de volta à Série A, o objetivo é realmente se manter. Todo time que sobe para a primeira divisão, a primeira temporada é se manter na Série A. Isso impede o Cruzeiro de chegar a um bom resultado, uma vaga na Sul-Americana? Não. Uma vaga na Libertadores, como a América até conseguiu, né, no seu primeiro ano? Não, não é impossível. A questão é, a cobrança tem que ser qual? Qual é a expectativa da torcida? Esse ano é não cair. O que a gente conseguir para cima disso aí é lucro. E é claro que todo jogo o Cruzeiro vai entrar em campo tentando ganhar. Mas a gente não pode ter essa cobrança. O Cruzeiro tem que ser campeão brasileiro. Isso é ser maluco. E o Pessolano falou em outro debate lá no Big Blue sobre a sua ansiedade pela chegada de novos jogadores e montagem do elenco de 2023. Que todos os atletas vão ter que se entregar muito em cada jogo e ele pediu que a torcida tenha paciência, porque será um ano muito duro. E se nós que somos torcedores, né, a gente que só acompanha os jogos, está querendo muito saber qual vai ser o elenco do Cruzeiro, os jogadores que vão chegar, imagina o técnico, imagina o cara que tem a responsabilidade, né, de aprovar esses nomes, de trazer os caras, de organizar eles em campo e fazer o time funcionar. Então o Pessolano, como deixou bem claro lá no Big Blue, ele está mais ansioso do que qualquer outro. Até porque o Pessolano ele não vai ter à sua disposição aqui no Cruzeiro os jogadores que ele quer. Você pode ter certeza que se ele pudesse indicar jogadores e o Cruzeiro tivesse uma grande capacidade financeira, ele montaria um elenco bem interessante. Mas todo o departamento de futebol do Cruzeiro ele está submetido a um orçamento e os caras não vão gastar além disso, justamente porque foi gastando mais do que podia que o Cruzeiro quase acabou. O Cruzeiro foi parar na Série B, quase caiu para a Série C por 2 anos seguidos. Não vamos esquecer o passado. E por que eu tenho batido tanto nessa tecla da gente ter um pouco mais de calma e aguardar a montagem do elenco? Primeiramente porque o Cruzeiro se reapresenta no dia 14 de dezembro. É a data que está marcada para começar a pré-temporada. Até 14 de dezembro, que são aí 25 dias, eu imagino que o Cruzeiro vai ter anunciado mais algumas contratações, tá? Então a gente vai ter time para treinar a partir de 14 de dezembro para fazer uma pré-temporada. É bem provável que alguns jogadores só cheguem no início de janeiro, porque eles devem ter contrato até o fim de dezembro. O Anderson, goleiro do Atlético Paranaense, é um desses nomes, inclusive, né? A menos que se faça um acordo entre Cruzeiro e Atlético Paranaense para que eles antecipem a rescisão do contrato dele, o que até o momento não aconteceu. Então, gente, vamos respeitar os prazos, as janelas de transferência, tá? As coisas não acontecem no tempo que a gente quer, mas essa ansiedade agora, ela só vai fazer a gente ficar puto, nervoso, esperando as coisas acontecer, frustrado muitas vezes, né? Ah, contratou um jogador que eu não gostaria. Paciência, irmão, tá? Eu acho que depois do primeiro ano que a gestão do Ronaldo teve, que eles foram bem sucedidos, que eles conseguiram subir o Cruzeiro para a Série A com um elenco mais barato do que os 2 anos anteriores em que a gente sofreu tanto, eu acho que eles merecem um voto de confiança. Então vamos esperar as coisas acontecerem, porque um prédio não é erguido num dia. E aquela época de dirigente que, não, jogador bom, traz aí depois a gente vê como é que paga. Isso aí não existe mais não, gente. Não no Cruzeiro, tá? Pode ser que outros clubes utilizem desse expediente, mas o Cruzeiro não vai fazer mais dessa forma e eu acho muito bom, porque foi essa postura irresponsável que quase nos extinguiu. Então, galera, fica tranquilo, vamos curtir a Copa do Mundo? Um jogador que segue em pauta é Agustín Almendra do Boca Juniors. Segundo o jornalista Augusto César da ESPN Argentina, o Ronaldo ligou para o jogador para abrir as portas de Cruzeiro e Valladolid para o atleta de 22 anos que deixará o Boca ao final do seu contrato em junho do ano que vem. E até o Samuel Venâncio avançou de fato na apuração dessa história, parece que realmente o Ronaldo fez esse contato pessoal com o atleta que pode pesar de alguma forma, né? Imagino que se o Almendra não tiver uma grande proposta assim de um clube europeu importante,
Pode ser que ele realmente considere o Cruzeiro justamente por essa possível chegada a um clube da Espanha depois, ainda que o Valladolid não seja um clube grande. E eu já falei sobre o Almendra quando surgiu esse interesse há algumas semanas. Eu acho um jogadoraço, encaixaria perfeitamente no jeito de jogar do Cruzeiro. Tem as suas complicações, né? Um cara que teve problemas extra-campo mais de uma vez, algumas questões de relacionamento com o treinador lá no Boca Juniors, mas tecnicamente é um jogador muito bom. O Boca Juniors também já deixou bem claro que não vai abrir mão do jogador antes do fim do contrato, né? Justamente nessa possibilidade de querer receber alguma grana pela liberação. O Boca já entendeu, eu vou perder o Almendra. Só que para eu liberar esse jogador antes do dia 30 de junho, eu quero uma compensação. E aí pode ser grana, pode ser percentual dos direitos, algo que nesse momento o Cruzeiro não parece disposto a dar nada para o Boca. A ideia do Cruzeiro é realmente acertar com o Almendra um pré-contrato para que ele chegue ao Cruzeiro em julho, né, após o fim do seu contrato. E eu gosto muito desse jogador, mas prometi para mim mesmo que eu só vou me empolgar com essa contratação no momento, né, se acontecer, do pessoal divulgar assim, ó, Cruzeiro assina um pré-contrato com Agostinho Almendra, que será jogador do Cruzeiro. Aí eu vou começar a acreditar. Porque até lá, velho, eu sempre vou considerar o fato de que qualquer clube do mundo pode propor um contrato para esse jogador e para um time europeu, por exemplo, o Napoli, né, que tentou contratá-lo no passado, olhar e falar assim, ó, o Almendra tá de bobeira no mercado aí. Vamos lá, vamos propor um contratinho para ele aqui. Para isso acontecer, é isso aqui, ó, pouco custa. Um clube europeu pode contratar o Almendra na mesma ótica que o Cruzeiro está contratando o Rafael Bilu. É aquele jogador que está vindo sem custos para a gente observar e possivelmente ser utilizado ou não. Isso é uma possibilidade. E vamos entender onde está o Cruzeiro na pirâmide do futebol mundial. O Cruzeiro hoje ele não é um dos times mais poderosos nem do futebol brasileiro. Imagina comparando isso aos grandes clubes da Europa, né? Até pela questão cambial do euro valer mais de R$5. Então, gente, eu sei que nós temos uma tendência a achar que o nosso time é o maior do mundo. E no nosso coração ele é. Mas na vida real, no mercado, não é bem assim. Outra especulação envolve o lateral esquerdo Fernando, de 23 anos, da Chapecoense. Ao Super Esportes, o vice de futebol da Chape confirmou que o Cruzeiro fez uma sondagem pelo atleta, que disputou 36 partidas na última Série B, com 81% de acerto nos passes, 19% dos cruzamentos, 1,2 desarme e 1,9 interceptação por partida. Essa especulação já tinha surgido há alguns dias e foi requentada agora pelo pessoal lá do Super Esportes, né, com a palavra aí do vice de futebol da Chapecoense. Eu acho que o Fernando seria uma aposta interessante, é um jogador que fez uma Série B relativamente boa, né? A Chapecoense até brigou ali na parte de baixo da tabela, mas o Fernando é um lateral que mostrou algumas virtudes, como a gente vê por esse aproveitamento de cruzamentos, né? 19%, não é um percentual alto, então não é um jogador necessariamente muito preciso no ataque, e eu acharia muito incoerente o Cruzeiro buscar o Fernando e não aproveitar o Rafael Santos, né? Que é atleta do Cruzeiro, tem virtudes parecidas e até um pouco mais de experiência, inclusive pensando em Série A. O Fernando nunca jogou a Série A, o nível mais alto que ele disputou foi justamente a Série B pela Chapecoense nessa temporada. E aí eu até pensaria na situação do próprio Matheus Bidu, né, que o Cruzeiro não quis comprar lá os 60% dos direitos, por algo ali na casa de 6 milhões de reais. Será que o Fernando sairia mais barato que isso? Tem que sair muito mais barato, né? Porque o Cruzeiro não quis comprar o Bidu, que é um cara que tem a mesma idade, que já estava entrosado aqui no elenco, né? Também 23 anos, também já vinha de 3 boas séries B, 2 pelo Guarani e 1 pelo Cruzeiro. Então, pagar alto no Fernando não faz sentido nenhum. Mas sendo bem sincero, eu acho que essa especulação é um pouquinho forçada de barra aí para tentar botar o nome do jogador no mercado, tá? Acho que o Cruzeiro não está buscando necessariamente o Fernando, não. Acredito, inclusive, que vai pintar algum jogador de fora aqui no Cruzeiro para essa ala esquerda. Quem é? Não sei, mas eu acho que o Cruzeiro está observando bem o mercado sul-americano e tem muito lateral esquerdo interessante no futebol sul-americano que talvez caiba na realidade do Cruzeiro. Vai ter um vídeo sobre isso na próxima semana aí com alguns laterais, né? Indicações lá do Bruno Garcês do Sudaca Brasil, igual eu fiz um vídeo sobre zagueiros. E para fechar, o time feminino do Cruzeiro perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Atlético nesta manhã de sábado. Após empate por 1-1 no tempo normal, Karen e Mariana Santos perderam seus pênaltis
pênaltis e o rival foi campeão. E o roteiro foi bem cruel, né? Porque o Cruzeiro era o melhor time em campo desde o primeiro tempo, criou um monte de chance clara e desperdiçou. O Atlético também teve algumas chances, é fato, mas aí o Cruzeiro foi perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol, e já no segundo tempo o Atlético abre o placar num chute desviado ali, mas o Cruzeiro consegue empatar de forma heróica, né? Aos 45 do segundo tempo, um gol da Mari Pires, bola que cruzou, passou para um lado, pega na goleiro, pega no zagueiro, pega na trave, depois volta, a Mari Pires empata o jogo, leva para os pênaltis, aí chegou nas penalidades. O Cruzeiro realmente cobrou muito mal os 2 pênaltis perdidos, mérito da goleira do Atlético que defendeu, né? Mas as meninas bateram mal mesmo, e o Atlético cobrou muito bem, acertou as 4 cobranças. E a expectativa para 2023 é que o Cruzeiro tenha um time mais forte, né? O futebol feminino faz parte da SAF, então é possível que tenha um pouco mais de investimento nessa área também. E o Cruzeiro nos 2 últimos anos, além de perder o campeonato estadual, ele apenas lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? E se salvando ali na penúltima rodada. Tomara que 2023 seja diferente, que invista um pouco mais, a gente tenha um time mais forte, pelo menos para não sofrer tanto e para voltar a ser campeão, né? Porque 3 anos já sendo vice, pega mal pra caramba. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!